Fala pessoas, e aí, tudo certo? Para quem não me conhece, meu nome é Andrei, eu sou professor do canal Biologia com Tubarão e hoje eu estou aqui porque esse vídeo é dedicado aos alunos que vão fazer o SSA1 da UPE, ou seja, você que vai fazer a primeira parte do seriado da Universidade Estadual de Pernambuco, se liga nesse vídeo porque com certeza vai te ajudar muito, porque a gente vai dar dicas para que você acerte as 10 questões de biologia da prova, beleza? E assim, esse vídeo é muito especial porque esse vídeo eu vou dividir com um parceiro meu da biologia, o professor Toide, do canal Pergunta pro Toide, beleza? Então a gente vai fazer um bate-bola aqui para que você tenha várias dicas para detonar nessa prova da UPE. Tranquilo? Então assim, depois da vinheta a gente começa com todas as dicas. Então o tempo da vinheta vocês já sabem que é o tempo em que vocês se inscrevem nos canais. Agora no canal do Tubarão e no canal Pergunta com Toide. Tranquilo? Então roda a vinheta, menino. Ô camarada Andrei, estou muito feliz aqui por estar participando desta revisão fabulosa para esse processo seriado de avaliação que acontece aí na Universidade de Pernambuco. Muito bem, nós vamos já iniciar então com a dica número 1. Vamos falar então dos compostos químicos. Isso, os compostos químicos são divididos em inorgânicos e orgânicos, ok? Baseado nos elementos mais constitutivos dos seres vivos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo, nós temos o Chomsky, repetindo, Chomsky. Nesses elementos nós podemos então ter compostos inorgânicos, água e sais minerais, compostos orgânicos, glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, ok? Vamos falar sobre a água. Sim, o composto mais abundante. A água ela pode ser ingerida, beleza? Quando você então toma um copo d'água ou obtém através da alimentação, através de alimentos bem aquosos, ou essa água ela pode ser uma água chamada metabólica, oriundo de processos do próprio metabolismo, né? Então, processos em que ocorrem desidratações intermoleculares, acaba liberando essa água que é chamada de água metabólica. A soma das duas vão compor a água que tem numa célula, num corpo, num ser. A água possui várias funções. Uma delas é dissolvente universal, beleza? Ou seja, consegue dissolver a maioria das substâncias. Além disso, nós temos como ação lubrificante. Veja bem, nas articulações ósseas, entre os encontros dos ossos, temos água atuando como lubrificante. Isso é fácil, clássico. Transporte. Sangue está aí para falar que transporta substâncias dissolvidas e as seivas das árvores também, seiva bruta principalmente, que é feita de água e sais minerais. Outra função da água é termorreguladora, regulando então a temperatura, uma vez que a água apresenta elevado calor específico. Resumidamente, corresponde a grande quantidade de energia absorvida para variar a temperatura em 1 grau Celsius, ok? Termorreguladora, nós temos o suor, por exemplo, que acaba resfriando a pele quando a temperatura se eleva, e algumas plantas xerófitas, como cactos, que vivem em regiões extremamente quentes, são abarrotados de água e esta água acaba controlando a temperatura do cacto, ok? Outra função importante é que ocorre as chamadas reações de hidrólise, onde a água se faz necessária como reagente. Tudo bem? A água ela também pode variar, ter a sua variação conforme a idade, conforme o metabolismo e conforme a espécie. Veja bem, quanto mais velho for o indivíduo, menor a porcentagem de água. Quanto mais novo for o indivíduo, maior a porcentagem de água. Então são grandezas inversas. Um bebê é repleto de água mesmo porque o seu metabolismo é elevado. Já um idoso tem menos água porque o seu metabolismo é mais lento. A água pode variar de acordo com o metabolismo, né? Órgãos que trabalham por demais têm muitas reações químicas, dentre elas reações de hidrólise, e exige muita água. Então, cérebro e músculos são órgãos que apresentam grande teor de água, enquanto que quanto menor o metabolismo, menor a porcentagem de água. Por exemplo, um dente. Bom, qual é o metabolismo de um dente? Praticamente nenhum, uma vez que ele é composto por muitos minerais, então tem menos água. No caso do metabolismo, a variação é uma grandeza direta, beleza? No caso da idade, é uma grandeza inversa.
Vamos voltar para o metabolismo. Quanto maior o metabolismo, maior a porcentagem de água. Quanto menor o metabolismo, menor a porcentagem de água. E varia de acordo com a espécie, tudo bem? Por exemplo, sementes apresentam de 3 a 5% de água no seu corpo. Afinal de contas, sementes muitas das vezes apresentam em estado latente, latência, dormência, quiescência. Temos também a água viva, que apresenta cerca de 97% de água no seu corpo. Um outro composto inorgânico é o sal mineral, ou seja, sais minerais. Os sais minerais, eles podem ser solúveis, dissolvidos em meio aquoso, por exemplo, sangue apresenta grande concentração de sais, além do que no interior da célula, no citoplasma, também encontramos sais dissolvidos, e o sal pode ser insolúvel ou imobilizado em determinadas estruturas, como por exemplo em ossos e dentes, ou se tratando de outros animais, por exemplo, conchas de moluscos, como as ostras, ok? Esses sais podem ser do tipo, vamos lá, cálcio. Cálcio é um sal mineral que vai compor ossos e dentes, então ele tem uma função estrutural, mas o cálcio também pode estar parcialmente dissolvido, auxiliando aí no processo de coagulação sanguínea, bem como nas contrações musculares, ok? Temos o ferro. O ferro, ele é um sal mineral importante e ele vai formar pigmentos como a hemoglobina, que transporta gases no sangue, e a mioglobina, que transporta gases no músculo. O ferro também está presente em citocromos, que são enzimas respiratórias encontradas no interior de cristas mitocondriais. O iodo, galera, outro sal mineral importante encontrado no sal de cozinha iodado do Brasil e frutos do mar. O iodo é importante porque ele vai compor hormônios da tireoide, T3 e T4. Vejam bem, T3, triiodotironina, T4, tetraiodotironina. São hormônios que aceleram o metabolismo de repouso ou metabolismo basal, ok? Magnésio, outro sal mineral importante, vai formar estrutura como ossos e dentes. Além do que, o magnésio compõe um pigmento encontrado na planta, responsável pela fotossíntese. Esse pigmento chama clorofila. Sódio e potássio, sais minerais importantes relacionados com a osmorregulação, ou seja, regulação osmótica do corpo. Além do que, fazem parte da eletricidade dos neurônios, o impulso nervoso. Se você já ouviu falar de bomba de sódio e potássio, está aqui a importância do sódio e do potássio, ok? E os nitratos são importantes, fontes de nitrogênio para compor determinados elementos, como aminoácidos, ácidos nucleicos. Afinal de contas, DNA e RNA, que são ácidos nucleicos, vão ser formados por bases nitrogenadas, ok? Além do que, o nitrato ele forma também o ATP. Vamos falar de carboidratos? Carboidratos, açúcares, glicídios, glucídios, as chamadas oses. Nem toda ose é um açúcar. Por exemplo, osmose não é um açúcar, é um processo relacionado a transporte de solvente. Glicose é um bom exemplo de carboidrato. Afinal de contas, a glicose é formada por C6H12O6. A glicose ela pode ser encontrada na forma fechada, mas nós representamos também na forma aberta, onde percebemos que apresenta uma função orgânica chamada aldeído com as hidroxilas. Portanto, ela é um poliálcool aldeído. Veja nas configurações fechadas, porque pode aparecer no vestibular tal configuração. A carbonila do aldeído acaba se ligando depois ao carbono 5, fechando o ciclo, ok? Dentre as classificações dos carboidratos, nós temos as seguintes: de acordo com o número de carbonos e de acordo com as unidades monoméricas, ok? De acordo com o número de carbonos, temos pentoses e hexoses, que são os mais comuns. As pentoses são carboidratos com 5 carbonos, enquanto que as hexoses apresentam 6 carbonos. As pentoses mais famosas são ribose, que vai compor o RNA, e a desoxirribose, que vai compor o DNA. Dentre as hexoses, nós temos a glicose, frutose e galactose, ok? Que apresentam 6 carbonos na sua constituição. É natural que tanto para a glicose, quanto frutose, quanto para a galactose, elas são isômeros de C6H12O6. Valeu? Bom, em relação às unidades monoméricas, nós temos monossacarídeos, quando é composto apenas por uma unidade, disacarídeos, quando é composto por 2 unidades, e polissacarídeos, quando apresentam muitas ou várias unidades. Os monossacarídeos mais famosos são glicose, frutose e galactose novamente. Percebam que elas se repetem, afinal de contas são classificações diferentes. Já os disacarídeos mais famosos, que vêm da união de 2 monossacarídeos, são sacarose, lactose e maltose. A sacarose é um disacarídeo que vem da união de glicose mais frutose. A sacarose você encontra na
cana-de-açúcar. A lactose é um disacarídeo que vem da união de glicose mais galactose, que você encontra no leite. A maltose é um disacarídeo que você apresenta a união de glicose mais glicose. Você encontra em determinadas sementes, é o açúcar do malte. As ligações entre glicoses e outros monossacarídeos são chamadas de ligações glicosídicas. Repetindo, ligações glicosídicas, ok? Os polissacarídeos mais famosos são glicogênio, amido, celulose e quitina. Glicogênio e amido são reserva energética, sendo que o glicogênio é reserva energética de animal. Apresenta 25.000 glicoses, ligadas por ligações alfa-glicosídicas, encontradas em músculos e fígado. Então existe o glicogênio muscular e o glicogênio hepático, reserva energética. O amido é reserva energética de vegetal, encontrado em vegetais, estrutura como raízes. As batatas, por exemplo, apresentam alta concentração de amido, que é um polissacarídeo com mais ou menos 1.400 glicoses ligadas por ligações alfa-glicosídicas. Já a celulose é um polissacarídeo estrutural, plástico, encontrado na parede celular de vegetais e que compõe a madeira. É formado por mais ou menos 4.500 moléculas de glicoses. Essas glicoses são ligadas por ligações beta-glicosídicas. E temos a quitina, polissacarídeo nitrogenado, resistente, encontrado no exoesqueleto de artrópodos, como insetos. Apresentam mais ou menos 5.000 moléculas de glicose na molécula de quitina, com função estrutural. Vamos para os lipídios. Lipídios ou lípides, também chamados de óleos e gorduras. Vejam bem, são ésteres de ácidos graxos. Exatamente. Reagindo ácidos graxos com álcoois, nós temos o lipídio. Essa reação é chamada de reação de esterificação. A propriedade mais clássica dos lipídios é que apresentam baixa solubilidade em água. Repetindo, baixa solubilidade em água, ok? Dentre os glicerídeos, óleos e gorduras, podemos ter nos adipócitos, células encontradas em mamíferos, por exemplo, formando o panículo adiposo, ou hipoderme, ou ainda tela subcutânea. Adipócitos são células que armazenam lipídio sob a forma de glicerídeo. Os triglicerídeos são aqueles formados por 3 cadeias de ácidos graxos ligado a um álcool chamado glicerol, ou ainda propanotriol. É uma reação de síntese onde ocorre liberação de água. Essa água, já estudamos, é chamada de água metabólica. Nós temos as ceras ou cerídeos, que apresentam ácidos graxos ligados a um álcool que não é o mesmo álcool do glicerol. Ok? Formam aí ceras encontradas nas colmeias, cera de carnaúba, cera de babaçu, ceras que impermeabilizam as folhas e frutos e o cerúmen encontrado no ouvido. Temos os fosfolipídios, famosos, lipídios complexos, pois além dos glicerídeos está associado outro componente, como por exemplo um sal mineral. Afinal de contas, fosfolipídio tem fosfato e glicerídeo, ok? Fosfolipídio, encontrado nas membranas plasmáticas. Ele apresenta uma cabeça polar, voltada para a face externa e interna, externa onde tem água do meio e interna onde tem o citoplasma, e apresentam 2 caudas, ou seja, é a porção hidrofóbica. Então o fosfolipídio ele tem uma porção polar hidrofílica e apolar hidrofóbica, assim formando uma bicamada de fosfolipídio que compõe a membrana plasmática ou plasmalema, e ela sendo semipermeável ou com permeabilidade seletiva. E temos os esteroides, que, por exemplo, a matéria-prima é o colesterol. Esse colesterol vai compor hormônios, como por exemplo, testosterona e estrógeno, ok? Então, pessoal, vocês viram que nessa primeira dica eu enfatizei compostos químicos, alguns? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica número 1. E agora é com você, Andrei, a dica número 2. Pronto, pessoas. Depois da primeira dica do professor Toide, vamos para a segunda dica. Eu quero que vocês fiquem ligados na parte de bioenergética. Olhe, toda vez na prova do seriado 1, a gente tem pelo menos uma questão de bioenergética. Aí assim, vocês têm que lembrar que toda vez que a gente trabalha com esse assunto de bioenergético, a gente começa a estudar o metabolismo energético do corpo. A primeira coisa que vocês vão ter que lembrar é classificar o metabolismo. Como é que a gente classifica o metabolismo? Lembre que o metabolismo, que é como se a gente estivesse tentando falar do trabalho
Quando a gente fala sobre ele, lembre que a gente vai ter duas possibilidades. Eu vou ter o metabolismo, que a gente chama de catabolismo, que tá todas as reações de quebra, ou seja, se você quebra alguma substância no corpo, você está fazendo uma reação de catabolismo, que também as pessoas chamam de reação de Lise. Por exemplo, hidrólise, terminação lise, você já sabe que é uma quebra com adição de água, é um tipo de catabolismo. Quando a gente trabalha com o segundo tipo de metabolismo, a gente trabalha com o anabolismo. Sempre que vocês pegarem o anabolismo são as reações de síntese, menino, ou como a gente trabalha com as reações de formação. A gente vai trabalhar exatamente com as reações que formam as substâncias. Por exemplo, síntese proteica. A síntese proteica, que vocês também conhecem como tradução de proteína, que é quando a tua célula está produzindo proteína, é um exemplo de anabolismo. Tranquilo? Agora, o que é que acontece? Nesses processos bioenergéticos, ou os processos bioenergéticos, eles são classificados em dois grupos. Os processos endotérmicos e os processos exotérmicos. Aí, presta atenção em mim. Quando você pega o processo endotérmico, prefixo endo, anota aí, prefixo endo, para dentro. Então, o processo endotérmico é um processo em que tu absorve energia. Aí você pode dizer assim, mas por que vai ter que absorver energia? Porque o produto final é mais energético do que os reagentes, ou seja, o produto final tem mais energia do que a matéria-prima. Então, a matéria-prima tem que absorver energia para poder produzir um produto com muita energia. Aí você pode dizer, e quais são os processos que são ou que a gente diz que são processos endotérmicos? Lembrem que os processos endotérmicos são os processos de formação, ou seja, é a fotossíntese e a quimiossíntese. Fotossíntese, você usa a energia da luz. Quimiossíntese, você usa a energia de substâncias químicas. Aí vocês tomem cuidado na prova do seriado, porque quando eles falarem da fotossíntese, eles vão relacionar a fotossíntese com uma organela chamada de cloroplasto. Lembre que o cloroplasto tem umas estruturazinhas, ou melhor, tem regiões em que você vai encontrar as fases da fotossíntese. Por exemplo, dentro do cloroplasto a gente tem aquelas moedinhas que são chamadas de tilacoides. Lá nos tilacoides a gente tem a clorofila. Lembre que a clorofila é o pigmento verde que vai absorver luz. Ora, se é lá no tilacoide que tu absorve luz, então é lá no tilacoide em que vai acontecer a fase clara da fotossíntese, ou, como vocês marcam em qualquer tipo de prova de vestibular, chamado de fase fotoquímica. Lembrem que dentro da fase fotoquímica você vai ter, preste atenção, as fotofosforilações, ou seja, são os processos de produção de ATP, que aí pode ser a fotofosforilação cíclica e a fotofosforilação acíclica. Tranquilo? Não esquece disso. E lembre que na fase clara também acontece a fotólise da água, que é quando você quebra a molécula de água para doar elétrons para a clorofila da fase acíclica e você libera oxigênio. Aquela coisa que você escuta no colégio, que a plantinha libera oxigênio para o ambiente, o oxigênio do ambiente vem da fotólise da água, da fase clara, que acontece nos tilacoides do cloroplasto. Beleza? Agora lembrem que dentro do cloroplasto você também vai ter um espaço interno chamado de estroma. Lá no estroma eu não tenho clorofila, então o estroma não absorve luz. Então é no estroma que acontece a fase escura, ou como a gente chama de fase, presta atenção, fase química, que é lá que vai acontecer o ciclo das pentoses, ou seja, é lá que você vai ter a produção da glicose da planta. Tranquilo? Então lembrem, processos endotérmicos são processos que absorvem energia, são processos que fabricam alguma coisa, fotossíntese, quimiossíntese. Agora,
O segundo grupo que o seriado gosta muito são os processos exotérmicos. Quando a gente trabalha com esses processos exotérmicos, ei menino, olha para mim, o prefixo exo significa colocar para fora. Então o processo exotérmico é aquele processo que você tem liberação de energia. Aí você pode dizer, tá Andrei, mas por que vai liberar energia? Porque o produto final tem menos energia do que os reagentes. Ou seja, o produto do processo tem menos energia do que a matéria-prima. Então durante o processo tu vai ter que liberar energia. Tranquilo? Aí já vou dando uma dica. Quando vocês pegarem esses processos exo, esses processos exo são processos de quebra. Você vai quebrar a glicose. Tranquilo? Que aí tem um detalhe. Se você quebra a glicose com a presença de oxigênio, ou seja, usando o oxigênio como aceptor final das moléculas de hidrogênio, a gente vai dizer que isso é a respiração aeróbia. Eu sei que vocês já escutaram que assim, respiração aeróbia, a gente usa oxigênio. Tá, eu sei que a gente usa, mas a gente usa para quê? Lembrem que o oxigênio do processo, ele vai servir como aceptor final dos hidrogênios. Porque se a gente lembrar um pouquinho da química, quando a gente termina o processo da respiração aeróbia, a gente vai terminar com os hidrogênios livres. A gente sabe que esses hidrogênios não podem ficar soltos. Ah, mas por que eles não podem ficar soltos, Andrei? Porque eles vão diminuir o pH da célula, podendo provocar uma acidose na célula e matando a célula. Ou seja, matar a célula. Aí o que é que vai acontecer? O oxigênio vai e pega o hidrogênio e forma água. Como o oxigênio ele vai ser o aceptor final desses hidrogênios, é por isso que a gente chama de respiração aeróbia. Agora, o que é que vocês têm que lembrar? A respiração aeróbia, olha para mim que não pode esquecer isso para a prova não. Tem 3 etapas. Tem a glicólise, tem o ciclo de Krebs e tem a cadeia respiratória. Lembrem que a glicólise é a quebra da glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico. Ei, vai ter um saldo positivo de ATP de 2 ATPs para a célula. Essa quebra. E um detalhe, acontece no citoplasma. Ah, Andrei, mas eu escutei que a mitocôndria participa. Eu sei, monstrinho, que a mitocôndria participa, mas ela não participa da primeira etapa. Ela participa só da segunda e da terceira. Porque quando o ácido pirúvico é produzido na primeira etapa, ele entra na mitocôndria. Quando os ácidos pirúvicos eles entram na mitocôndria, eles vão para a matriz mitocondrial, começar a segunda etapa, que é o que a gente chama de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Lembrem que é no ciclo de Krebs que a gente vai produzir mais 2 moléculas de ATP para a célula. E é no ciclo de Krebs que a gente tem a liberação do CO2. Aquela historinha que você inspira oxigênio e bota CO2 para fora, o CO2 que a gente bota para fora vem lá do ciclo de Krebs, ou seja, vem lá da segunda etapa da respiração aeróbia, beleza? Aí quando você termina todo o ciclo de Krebs, as moléculas de NAD que foram formadas, ou melhor, as moléculas de NADH2 que foram formadas na primeira e na segunda etapa, e a molécula, ou melhor, as moléculas de FADH2 que são produzidos no ciclo de Krebs, vão tudo para as cristas mitocondriais, fazer a terceira etapa, chamada de cadeia respiratória. Aí na cadeia respiratória você vai ter a maior produção de ATP. Na cadeia respiratória você pode chegar até a 34 moléculas de ATP. Aí, ora, se na cadeia respiratória você pode chegar a 34 ATPs, com mais 2 ATPs do ciclo de Krebs e mais 2 ATPs da glicólise, você pode chegar no final do processo com 38 moléculas de ATP. Tranquilo? E lembrem que é no final do processo, como eu disse no começo aqui da explicação, que o oxigênio vai se juntar com o hidrogênio e formar água. Então, é na cadeia respiratória que a gente tem a formação de água. Tranquilo? Aí você pode dizer, tá, mas só tem a respiração aeróbia como processo exotérmico? Não. Tem que lembrar das fermentações. Lembre que a UPE adora fermentação. E quando ela fala dessas fermentações, a gente vai ter 2 tipos. A fermentação alcoólica e a fermentação lática.
Lembrem que na fermentação alcoólica você vai ter a glicose, essa glicose é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico, ou seja, acontece a glicólise, e depois cada molécula de ácido pirúvico vai formar um álcool etílico, ou seja, uma molécula de álcool etílico. O que é que vocês não podem esquecer? Na transformação do ácido pirúvico no álcool etílico, você vai ter liberação de CO2. Então é por isso que é nessa fermentação alcoólica que a gente observa na padaria, por exemplo, na produção de massas. Eu acho que todo mundo já escutou aquela história que você joga fermento numa massa e deixa a massa descansar para ela crescer. Ela vai crescer pela liberação de CO2 que vai acontecer na fermentação alcoólica daquela massa. Tranquilo? E lembrem que essa mesma fermentação alcoólica, ela também vai ser muito usada na indústria das bebidas, por causa do álcool. Tranquilo? E um detalhe, Andrei, a fermentação vai liberar alguma energia ou vai dar alguma energia? Vai. Se no começo da fermentação você tem a glicólise, então você vai produzir 2 moléculas de ATP. Tranquilo? Agora, se você faz a glicólise, ou seja, pega a glicose, forma 2 moléculas de ácido pirúvico e cada molécula de ácido pirúvico forma um ácido lático, a fermentação não é mais alcoólica, é chamada de fermentação lática. E olhe, pelo amor de Deus, monstrinho, se cair na prova da UPE, fermentação lática não libera CO2. Ei, olha para mim, repete comigo aí. Fermentação lática não libera CO2. Fermentação lática não libera CO2. Beleza? A gente só libera CO2 na fermentação alcoólica. Tranquilo? Aí você pode dizer assim, tá, mas eu já escutei uma história da fermentação lática. Eu sei que tu já escutou. A fermentação lática a gente fala muito dos problemas musculares. Geralmente toda vez que a UPE bota a fermentação lática, ela vai falar das câimbras, da dor muscular, porque quando a gente não se alonga direito, quando a gente não se alonga de forma correta e começa a fazer uma atividade muito intensa, o músculo começa a precisar de muita energia. Sendo que você não oxigenou o músculo, você não vai ter oxigênio no músculo. O músculo não vai esperar. De vez de ele fazer um processo aeróbio, ele começa a fazer um processo anaeróbio. Por que anaeróbio? Porque não vai usar oxigênio. E qual é o processo anaeróbio que vai ser feito no músculo? Fermentação lática. Aí quando ele começa a fazer muita fermentação lática, claro, com a capacidade energética bem pequena, porque assim, lembre que nas fermentações você só produz energia na glicólise. Então você vai produzir muito ácido lático no músculo. Isso vai começar a queimar as fibras do músculo, aonde vai provocar as dores musculares e até, em casos de níveis muito altos de ácido lático, vai provocar exatamente as câimbras. Tranquilo? Então, lembrem que os processos exotérmicos são respiração aeróbia e os processos anaeróbios, fermentação alcoólica e fermentação lática. Tranquilo? Gostou dessa dica 2? Então, chega aí, Toide. Vamos para a dica 3. Se liga no professor Toide. Valeu! Nossa, Andrei, fabulosa essa dica sua. Sim, pode deixar comigo agora que eu vou falar da dica número 3. Acompanha aí, galera. Divisão celular, mitose e meiose. Pois então, galera, as divisões celulares, elas são 2 aí que nós vamos estudar. Mitose e meiose, ok? Na mitose, ela é uma divisão que equacional, onde as células filhas, que são 2, apresentarão a mesma quantidade cromossômica da célula mãe. Dizemos que a divisão é equacional, igual. Além disso, já citado, conserva o mesmo número de cromossomos e ocorre a formação de 2 células filhas idênticas. Já na meiose, temos que é uma divisão reducional. Exatamente. Vamos dividir pela metade a quantidade de cromossomos equivalente à célula-mãe. Ao final, nós teremos 4 células ditas haploides e ocorre em 2 eventos, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1, propriamente dita, é a reducional. A meiose 2 ela é equacional. Então, após a primeira divisão meiótica, formam-se 2 células
já haploides, inclusive. Após a meiose 2, nós temos 4 células haploides, pois a meiose 2 ela é equacional e ela então vai manter a quantidade cromossômica, veja bem, quantidade cromossômica resultante da meiose 1. Então, temos 4 células ao final. Mas a célula, sendo uma unidade viva, ela apresenta um ciclo, onde ela nasce, onde ela cresce, onde ela reproduz e ela morre. Ok? A morte programada celular é chamada de apoptose, mas isso vai ficar para um tema em outro momento. O ciclo celular, ele subdivide-se em intérfase e fase M. Vejam bem, intérfase e fase M. A intérfase é subdividida em fase G1, onde esse G significa gap e ocorre síntese de RNA e síntese de proteínas. Temos a fase S, de sínteses em inglês, que significa duplicação e replicação de DNA. Portanto, aquele cromossomo que era simples, apresentando uma molécula de DNA, agora passa a ser um cromossomo duplo, com 2 cópias de moléculas de DNA. Então, a fase S ocorre a duplicação ou replicação do DNA. E depois nós temos a fase G2, ou Gap2, onde ocorre síntese de RNAs e proteínas, ok? Determinadas células não dividem-se porque interrompe-se numa fase chamada G0. São células ditas permanentes, como por exemplo a que ocorre no cérebro, como os neurônios. Mitose, galera. As funções da mitose. Então, ela é uma reprodução agâmica, ou seja, assexuada em seres microscópicos, como por exemplo bactérias que realizam cisciparidade ou bipartição. Também ocorre em seres pluricelulares, como por exemplo brotamento ou gemiparidade, que são reproduções assexuadas. Também serve para fornecer o crescimento do ser, responsável pela regeneração de determinadas estruturas, e formam gametas em plantas. Nos animais, os gametas, que são células sexuais, são originadas por meio de meiose, porém em plantas e em algas temos gametas vindo por mitose. As etapas da mitose são prófase, metáfase, anáfase e telófase. É aquela velha frase, prometa Ana telefonar, prófase, metáfase, anáfase e telófase. O aluno tem que conhecer todas as etapas. Então nós vamos começar aí pela primeira, chamada de prófase, ok? Ou fase 1. Na prófase nós temos a migração dos centríolos para polos opostos. Se você não se recorda o que são centríolos, assista a aula 2. Ocorre também a compactação dos cromossomos, então a cromatina começa a assumir uma forma singular chamada de cromossomo e desaparece a carioteca e o nucleolo, ok? Também temos a formação das fibras do fuso, do áster e do fuso mitótico. Ou seja, as fibras do fuso são formadas a partir de regiões chamadas de centrossomos, que contêm os centríolos, naqueles seres que apresentam centríolos. Aqui vale um adendo. Vegetais superiores não apresentam centríolos. Vegetais inferiores apresentam centríolos. Bom, o que importa é que as fibras são formadas por microtúbulos, onde existem zonas de polimerização e existem zonas de despolimerização, ok? Então, os microtúbulos são formados por proteínas conhecidas por tubulinas. Na metáfase, nós temos o quê? A máxima compactação dos cromossomos, atingindo um estágio possível de se visualizar com o uso do microscópio óptico, e temos a formação da placa equatorial, ou seja, placa metafásica, onde os cromossomos ficam alinhados. É importante compreender que algumas substâncias, como a vinblastina e colchicina, são usadas em meios de cultura para paralisar a divisão celular, interromper a divisão celular, pois essas duas substâncias desintegram os microtúbulos, impedindo a fase seguinte, que é a anáfase. Assim sendo, quando usamos a colchicina e a vinblastina, a divisão celular interrompe-se em metáfase. Neste momento é importante porque você consegue aplicar a citogenética e visualizar os cromossomos no microscópio óptico. A fase seguinte é a anáfase. A anáfase vai ocorrer a separação das cromátides irmãs. Os centrômeros se duplicam e acabam sendo arrastados cromossomos únicos para cada célula. Como o cromossomo duplicado é formado por 2 cromátides e essas são irmãs,
na hora de arrebentar e segregar ou separar, ocorre a separação das cromátides irmãs, ok? A última fase da mitose é a telófase. A telófase basicamente é o contrário da prófase. Descompacta o material genético, retornando ao estágio de cromatina, forma-se a carioteca e o nucleolo que haviam sido desintegrados na prófase e ocorre a citocinese, que é a divisão do citoplasma. A citocinese ela pode ser centrípeta, como nos animais, ou seja, na demonstração esquerda, ou ela pode ser centrífuga, que ocorre em vegetais, na demonstração direita. No caso da citocinese centrífuga, pequenos fragmentos oriundos do complexo de Golgi formam a lamela média, e essa lamela média acaba dividindo do centro para a periferia, daí o termo centrífuga, ok? Após a divisão celular da mitose, temos duas células filhas formadas. Já a meiose, ela é uma divisão onde predominantemente ocorre em reprodução sexuada ou gâmica, ou seja, formação de gametas como espermatozoide e ovócitos. Nas plantas e nas algas, nós temos a formação de determinados esporos, chamado de meiose espórica. As etapas da meiose são prófase 1 e 2, metáfase 1 e 2, anáfase 1 e 2, telófase 1 e 2. Resumidamente, nós temos que, após a meiose 1, formam-se duas células com a metade do número de cromossomos, portanto, essas duas células são haploides. Neste período de meiose 1, temos a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1. Logo depois, nós temos um período intercalando a meiose 1 com a meiose 2, chamado de intercinese. É importante entender que não ocorre duplicação do DNA aqui. E na meiose 2, nós temos a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2, formando 4 células filhas haploides ao final. Galera, a meiose 2 é muito similar à mitose. Portanto, um bom estudo em relação à mitose vai te ajudar a compreender a meiose 2. O que eu vou fazer aqui nessa aula é aprofundar a meiose 1, tudo bem? Na meiose 1 nós temos a prófase 1. Dentro da prófase 1 nós temos várias etapas: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Um evento importante na prófase 1 é o chamado crossing over, mas eu vou falar daqui a pouco. Leptóteno. A cromatina, então, inicia-se o seu processo de condensação. No zigóteno, nós temos a formação dos bivalentes e a aproximação de cromátides homólogas através do complexo sinaptonêmico. No paquíteno, temos o fenômeno de permuta, crossing over, que é a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. E no diplóteno nós temos a formação do quiasma. Quiasma é o ponto de contato após o crossing over. Já na diacinese, nós temos aí os bivalentes separando-se agora com uma variabilidade genética. O que os vestibulares perguntam é que na prófase 1, por ocorrer o crossing over, também chamado de recombinação gênica, isso aumenta a variabilidade genética ou diversidade genética dos gametas. A metáfase 1 ocorre a máxima condensação dos cromossomos, a máxima compactação dos cromossomos, só que aqui os cromossomos ficam um à frente de outro, chamado de cromossomos homólogos, e por isso nós temos uma placa metafásica dupla, e é importante vocês, alunos, compreenderem e diferenciarem a metáfase da mitose, que tem uma única placa metafásica, com a metáfase 1 da meiose 1, que apresenta placa metafásica dupla, ok? Retorna aí o vídeo para a mitose e veja a fase de metáfase. Já na anáfase 1, nós temos a separação dos cromossomos homólogos. Vale lembrar que na mitose, nós tínhamos a separação das cromátides irmãs. O evento aqui da anáfase 1, a separação dos cromossomos homólogos, é o responsável por formar células haploides com a metade do número de cromossomos originais. Então, vamos diferenciar a anáfase da mitose da anáfase 1 da meiose 1. A telófase, então, você tem o final, ou seja, o reaparecimento da carioteca, o reaparecimento do nucleolo e a citocinese, que nesse caso foi centrípeta, de fora para dentro, formando duas células após a meiose 1. Inicia-se, então, o momento de intercinese, que é como se fosse uma intérfase, só que em menor tempo. Logo depois, adentrando a meiose 2, formando 4 células ao final, haploides. A meiose 2
ela é muito parecida com a mitose, portanto ela não vai ser elucidada aqui neste momento. Estudar a meiose é importante por conta de processos como a gametogênese. Gametogênese ocorre a formação de células gaméticas. Nos homens ocorre nos testículos e nas mulheres ocorre nos ovários. A gametogênese dos homens, ou seja, masculina, inicia-se a partir da puberdade e vai até o fim da vida. Já a gametogênese feminina ou ovulogênese inicia-se ainda no período fetal, quando a menina é ainda um feto. De 3 meses a 7 meses, nós temos aí um período de crescimento para a formação do ovócito 1. Então, pessoal, vocês viram que nessa dica número 3 eu enfatizei ciclo celular, mitose e meiose? Pois é, agora é com você, Andrei. Dica número 4. Fala, pessoas. Vamos para a dica 4. Tranquilo? Veja, na dica 4 eu quero que primeiro vocês se liguem na parte de embriologia. Lembrem que todo ano tem alguma coisa de embriologia no seriado. E assim, quando cai embriologia no seriado, uma coisa importantíssima, primeiro, é você lembrar as etapas embrionárias. Pelo amor de Deus, lembrem que tudo começa do zigoto. Esse zigoto começa a se multiplicar com processos que a gente chama de segmentações ou clivagens. Então, assim, zigoto começa a sofrer segmentação ou clivagem. Forma um conjunto de células chamado de mórula. Esse conjunto de células chamado de mórula, lembrem que cada célulazinha é chamada de blastômero. Essa mórula vai sofrer a primeira organização, chamada de blastulação, que é quando a mórula abre um espaço interno e começa a ser chamada de blástula. Lembrem que o espaço interno da blástula é chamada de blastocele. Aí essa blástula, ela vai sofrer uma reorganização. Quando ela sofre uma reorganização, a blástula vira gástrula. E lembrem que quando você forma a gástrula, você vai formar os folhetos embrionários, que são a ectoderma, ecto mais externo, mesoderma, meso intermediário e endoderma, endo interno. Tranquilo? E lembrem que além dos folhetos, lembrem que na gástrula você também vai formar o arquêntero, que é o que a gente chama de intestino primitivo. Tranquilo? E esse arquêntero, ele vai ter uma abertura com meio externo. E essa abertura é o que a gente chama de blastóporo. Agora, pelo amor de Deus, só não confundam pensando que o blastóporo está na blástula. Veja, o blastóporo, mesmo tendo um nome muito parecido, mas o blastóporo é a abertura do arquêntero. Ou seja, é a abertura da cavidade da gástrula, que é arquêntero ou intestino primitivo. Aí o que é que vai acontecer? Essa gástrula vai sofrer um processo de neurulação, onde a gástrula forma a neurula. Lembrem que a neurula é aquele desenhozinho em que você vai ter uma gástrula com uma bolinha mais em cima, ou seja, você vai formar o tubo neural, embaixo você forma a notocorda, lembrando que o tubo neural dá origem ao sistema nervoso e a notocorda a coluna, e você vai formar duas estruturazinhas assim laterais que são chamadas de sômitos, que aí dentro do sômito você vai ter uma cavidade que a gente chama de celoma. Depois que você forma a neurula, o que é que vai acontecer? Lembrem que a neurula vai dar origem à organogênese, ou seja, começa o trabalho da organogênese. O que é organogênese? É quando você começa a formar os tecidos e órgãos, ou seja, é quando os folhetos embrionários começam a se diferenciar dos tecidos e órgãos do corpo. Tranquilo? Então a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é que quando você pega essa coisa de embriologia, você tem que saber a sequência embrionária, que começa com zigoto, depois do zigoto, presta atenção, depois do zigoto, mórula, depois da mórula, blástula, depois da blástula, gástrula, depois da gástrula, neurula, depois da neurula, organogênese. Ei, olha pra mim. Fala aí. Zigoto, mórula, blástula, gástrula, neurula e organogênese. Tranquilo? E outra coisa que a UPE adora
é falar daquilo que a gente chama de anexos embrionários. Cuidado que quando a gente trabalha com esses anexos embrionários, o nome já está dizendo, é um anexo. Ou seja, é uma coisa que não faz parte do corpo do embrião, mas vai ajudar o embrião a se desenvolver. Pelo amor de Deus, quando a gente falar desses anexos, lembrem do saco vitelínico, lembrem do córion, lembrem do alantoide, lembrem do âmnio ou bolsa amniótica, lembrem da placenta e lembrem do cordão umbilical. Tranquilo? Detalhe importante, lembrem que o saco vitelíneo ou vitelínico é um saco que guarda aquela substância nutritiva chamada de vitelo, ou seja, é quem vai nutrir o embrião. Lembrem que o saco vitelínico ele é o único anexo encontrado em todos os animais, peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero. Só um detalhe, peixe e anfíbio só tem saco vitelínico. Ei, peixe e anfíbio só tem saco vitelínico. Tranquilo? Lembrem que o único animal que pode apresentar todos os anexos são os mamíferos. O mamífero vai ter, presta atenção, saco vitelínico, córion, que é aquela membrana que reveste todos os outros anexos, alantoide, que é aquela membrana que forma uma bolsa que vai armazenar excretas, âmnio ou saco amniótico, que é uma bolsa que vai ficar cheia de um líquido chamado de líquido amniótico, que vai evitar o ressecamento do embrião e vai proteger o embrião contra choques mecânicos. Tranquilo? Cuidado com o anexo materno-embrionário, chamado de placenta. Lembrem que ele é chamado de anexo materno-embrionário porque para a placenta ser formada, ela vai precisar do endométrio do útero da mãe. Ou seja, vai precisar do revestimento do útero da mãe. Por isso que é chamado de anexo materno-embrionário. Lembrem que é lá na placenta que a gente vai ter todas as trocas de substâncias da mãe com a criança. Agora, preste atenção aqui. Essas trocas não tem mistura de sangue. Ei, na fase gestacional eu não tenho mistura de sangue com a criança, ou melhor, mistura de sangue da criança com a mãe. Tranquilo? Lembrem que é tudo feito a partir de difusão, passando de mais para menos. Beleza? E depois eu tenho o cordão umbilical, que é exatamente a ligação da criança na placenta. Aí você pode dizer, ah, meu Deus, eu pensei que o meu cordão umbilical me ligava à minha mãe. Olhe, sentimentalmente, como a placenta tem uma parte da mãe, aí você diz que é a ligação da criança com a mãe, entre aspas, porque tecnicamente o cordão umbilical liga a criança à placenta. Tranquilo? Se ligaram nessas dicas de embriologia? Então, se liga. Outra coisa que com certeza vocês vão encontrar nessa prova do seriado 1 é o que a gente trabalha como histologia animal. Lembrem que a histologia animal é o estudo dos tecidos. A histologia animal é o estudo dos tecidos animais. E assim, ei, monstrinho, olha para mim. Tecido é um conjunto de células. Tecido é um conjunto de células. Aí o que é que vocês vão ter que dar conta? Lembrem que quando a gente trabalha com esses tecidos eles vão ser classificados em 4 grupos. Primeiro, o tecido epitelial. Lembre que o tecido epitelial ele pode ser tecido epitelial de revestimento, que é onde produz todos os revestimentos corporais, nada mais lógico, e tecido epitelial glandular, que é onde produz as glândulas. Então, assim, todas as glândulas que vocês têm no corpo de vocês é tecido epitelial. Tranquilo? Tanto as glândulas exócrinas, bota a secreção para fora do corpo, como as glândulas endócrinas, para dentro, a secreção dela vai ter que ir direto para o sangue, os hormônios, como as glândulas mistas, que são aquelas que têm parte exócrina e parte endócrina. Todas, veja, todas são tecido epitelial glandular. Tranquilo? Depois eu tenho os tecidos conjuntivos. Voltando para o tecido epitelial, lembrem, ele é um tecido avascular. A UPE adora colocar isso característica. Lembrem que o tecido epitelial não tem sangue. É um tecido avascular. Ele vai precisar do sangue do tecido conjuntivo para nutrir ele. Tranquilo? Falando do tecido conjuntivo, lembrem que o tecido conjuntivo é a maior obrigação que vocês vão ter no seriado.
quando a gente trabalha com o tecido conjuntivo, ele vai ser dividido em dois grandes grupos. Primeiro você vai ter os tecidos conjuntivos propriamente ditos, que é o que a gente chama de TCPD, tecidos conjuntivos propriamente ditos, TCPD. Esses TCPD podem ser classificados em frouxo e denso. O tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele recebe esse nome porque as fibras que vão estar dentro dele são fibras que estão frouxamente ligadas e no tecido frouxo você não tem predominância de nenhum componente. Aí você pode dizer, tá, mas tu não falou que eram esses componentes. Ei, componente de tecido só pode ser ou a matriz, que é a substância, é o líquido, onde tu vai encontrar as células e as células. Agora só um detalhe, os tecidos conjuntivos propriamente ditos também vão ter fibras como componente, fibra de colágeno, fibra elástica e fibra reticular, beleza? Lembrem que quando a gente fala de células do propriamente dito, no propriamente dito você vai encontrar os macrófagos, os fibroblastos, os mastócitos, os plasmócitos e as células indiferenciadas, beleza? Então, no tecido frouxo, você vai ter todos esses componentes que eu falei, sem predominância de nenhum. Agora, no tecido conjuntivo propriamente dito denso, além dele ser mais rígido, tá? Ele vai ter predominância. Veja, eu não estou dizendo que ele só vai ter aquilo. Ele vai ter predominância de alguns participantes. Por exemplo, ele tem todos os componentes, mas ele vai ter uma grande predominância de fibroblastos e fibras de colágeno. Aí assim, como ele vai ter muita fibra, esse tecido denso, se essas fibras forem organizadas, você vai dizer que ele é denso modelado. Agora, se as fibras forem desorganizadas, todas espalhadas, aí você vai dizer que esse tecido denso ele é não modelado. Beleza? Lembrando que esse tecido modelado, você vai ter como principal exemplo no corpo os tendões, que é aquela estruturazinha que vai trabalhar no sistema locomotor. Tem muita gente que pensa que tendão é cartilagem. Tem gente que fala até que tendão é osso, pelo amor de Deus. Tendão não é cartilagem e tendão não é osso. Tendão é tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado. Beleza? Aí você pode dizer, tá, e o não modelado? O não modelado tu vai encontrar na derme, junto com o tecido frouxo, que é a segunda camada da pele. Lembrem que a pele, basicamente, você vai ter três camadas. A epiderme, que é tecido epitelial de revestimento, a derme, que é tecido conjuntivo propriamente dito, e a hipoderme, que é tecido adiposo. Tranquilo? E assim, falando dos tecidos, falando do tecido adiposo, lembre que o tecido adiposo ele vai estar no segundo grupo dos tecidos conjuntivos, que são aqueles que a gente chama de tecidos conjuntivos especiais. Dentro dos tecidos conjuntivos especiais, a gente vai ter adiposo, que é aquele cara da gordura, é o tecido gorduroso. Cartilaginoso, que é o tecido que forma as cartilagens. Tecido ósseo, que é o tecido mais rígido do corpo, mais duro, forma o osso. Tranquilo? Tecido hematopoético. Ei, não é palavrão não. Olha pra mim, monstrinho. Hematopoético. Esse tecido hematopoético, ele não é o sangue. Ele é quem forma o sangue. Ou melhor, forma a parte figurada do sangue. Que aí a parte figurada do sangue vai ser as células do sangue, hemácias e leucócitos, e o fragmento celular do sangue, as plaquetas. Tranquilo? E lembrem que depois do tecido hematopoético, que é o tecido que forma a parte figurada do sangue, a gente vai ter o tecido sanguíneo. Aí o tecido sanguíneo é muito tranquilo, porque o tecido sanguíneo é o sangue. O tecido sanguíneo é o sangue. Anatomicamente, quando você pega isso aí, você vai ver que o tecido sanguíneo, ele é o sangue. Beleza? Aí a gente fecha toda essa parte de tecido conjuntivo para ir para o terceiro tipo de tecido, que é o tecido muscular. Lembre que o tecido muscular, que é um tecido que trabalha na locomoção, trabalha na sustentação do corpo e também até protege o corpo, porque a musculatura consegue absorver impactos. Lembre que esse tecido muscular ele é classificado em três tipos. Tecido muscular estriado esquelético, que é o músculo que recobre o esqueleto.
tecido muscular estriado cardíaco ou miocárdio, que é o tecido que forma o coração, e o tecido muscular liso. O que é que vocês vão ter que lembrar para a prova da UPE? Lembrem que o tecido esquelético ele tem uma contração rápida e voluntária. E lembrem que as células, que são chamadas de fibras musculares do tecido esquelético, são células polinucleadas, vários núcleos na periferia, um monte de núcleozinho perto da membrana. Quando a gente fala do tecido muscular estriado cardíaco, ele também tem uma contração rápida, beleza, mas ela é involuntária. A gente não coordena o coração. Você vai dizer assim, ah, meu Deus, o meu amor está chegando perto de mim. Bata 200 vezes. Não. Bata 300 vezes. Não. Bata 50 vezes. Não. Ninguém consegue coordenar, ninguém consegue coordenar o trabalho do coração. Por isso que a gente diz que ele tem uma contração involuntária. E as fibras do coração, ou seja, as células do coração, ela vai ter 1 ou 2 núcleos centralizados, ou seja, no meio da fibra. Tranquilo? E por último, eu tenho um tecido muscular liso, que é o tecido que tu encontra, por exemplo, no tubo digestório, esôfago, estômago e intestinos. Aí lá tem que ter músculo? Tem. É por isso que vocês já devem ter escutado alguma coisa, que é o tecido muscular liso que faz a contração do tubo digestório, que a gente chama de peristaltismo ou movimentos peristálticos. Lembrem que o tecido muscular liso ele tem uma contração lenta, mas involuntária. A gente também não coordena. E a célula dele, ele é chamado de liso, porque a célula não vai ter, ou melhor, as fibras dele não vai ter umas linhazinhas, não vai ter as estrias. É totalmente lisa e vai ter um núcleo centralizado. Beleza? E por último eu tenho o tecido nervoso. Lembre que quando a gente trabalhar com tecido nervoso, essa parte do tecido nervoso, na verdade, ela é uma introdução para você ver o sistema nervoso. Tranquilo? Então essa parte do tecido nervoso, basicamente vocês vão ter que lembrar das células para a prova da UPE. Lembrem que quando a gente trabalha com as células do tecido nervoso, nós vamos ter os neurônios, que são as mais importantes porque elas transmitem os impulsos nervosos, elas passam o impulso elétrico de uma para outra com aquele mecanismo que a gente chama de sinapse. Então quem transmite todos os impulsos do tecido nervoso são os neurônios. E lembrem que o tecido nervoso, ele controla o funcionamento de todos os outros tecidos. Agora, não esqueçam das outras células do tecido nervoso, que a gente chama de neuroglias, ou células da glias, ou gliócitos. Que aí nós vamos encontrar principalmente os astrócitos, oligodendrócitos, microglias, células de Schwann ou Schwann, tranquilo? Que são essas células que vão ajudar no trabalho dos neurônios. Agora um detalhe, essas neuroglias que eu acabei de falar, elas não transmitem impulso, não transmitem sinais elétricos, tranquilo? Só os neurônios. E aí, gostaram das dicas de embriologia? Gostaram das dicas de histologia? Então, para quem não faz parte do cardume, entra no canal aí do Tubarão para a gente fortalecer esse cardume cada vez maior e também entra no canal Pergunta para o Toide, do meu amigo aí, Toidão, que foi um prazer dividir essa aula com ele, tranquilo, para que a gente consiga cada vez ficar mais forte e cada vez liberar mais aulas para ajudar mais alunos como vocês. Tranquilo? Então, galera, foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer estar contigo, meu amigo Toide, e agora eu vou passar a palavra para você encerrar aí nossa revisão do seriado 1. Ei, povo, beijo no coração de vocês, viu? Valeu! Fala aí, meu amigo Toide. Abraço! Andrei, obrigado por esse convite fabuloso. É sempre bom a gente encurtar as distâncias geográficas da biologia nesta aula interessantíssima para os alunos dessa região. Se vocês não conhecem o meu canal, Pergunta pro Toide, entra lá, se inscreva. Eu e o Andrei, nós somos parceiros e muito mais aulas nós teremos em 2020. Um grande beijo. Tchau, galera.